Você já percebeu que a cada ida ao mercado parece que o dinheiro compra cada vez menos, que o café da manhã, o aluguel, a gasolina, tudo está mais caro do que no mês passado? Mas o que está por trás desse fenômeno que afeta a vida de milhões de pessoas todos os dias? Hoje vamos mergulhar diretamente no coração da economia para entender a inflação, o fenômeno silencioso que corrói o poder de compra, desafia governos e redefine os investimentos. Você sente isso? A cada ano que passa, aquele dinheiro que antes cobria todas as suas despesas já não parece suficiente. O almoço fora de casa ficou mais caro, a conta do mercado pesa mais, a gasolina sobe e o aluguel nem se fala. Mas por quê? A resposta está na inflação. Inflação é o aumento generalizado dos preços ao longo do tempo. Parece um conceito distante, técnico, algo que só os economistas deveriam se preocupar. Mas não se engane, a inflação está em todo lugar e afeta você todos os dias. Ela corrói o poder de compra silenciosamente, torna tudo mais caro enquanto o seu salário luta para acompanhar. Nos anos 80 e 90, o Brasil viveu um verdadeiro pesadelo inflacionário. O dinheiro perdia valor tão rápido que os preços nos supermercados eram remarcados várias vezes ao dia. O que você comprava pela manhã custava mais caro à noite. O salário desaparecia antes do fim do mês. Pessoas faziam filas desesperadas para estocar comida, porque sabiam que amanhã tudo estaria mais caro. Cédulas de milhões de cruzeiros viravam papel sem valor. Esse foi o caos da hiperinflação. Hoje, não estamos mais nesse nível. Mas se você acha que a inflação está sob controle, olhe à sua volta. Seu café da manhã custa o mesmo que há 5 anos atrás? O aluguel da sua cidade continua acessível? O que você comprava com R$ 100 em 2010 é o mesmo que você compra hoje? Claro, a resposta é não. A inflação não é só um número no jornal, ela é real. Ela rouba o seu dinheiro centavo por centavo. Ela não pede permissão, ela não avisa. E se você não se proteger, o seu dinheiro que hoje você guarda, amanhã vai valer bem menos. A pergunta que fica é: o que você está fazendo para impedir que o seu dinheiro derreta diante dos seus olhos? Imagine que, de repente, todo mundo tenha mais dinheiro no bolso. Os salários aumentam, os bancos oferecem cada vez mais crédito e o consumo explode. As pessoas correm para comprar carros, eletrônicos, imóveis, entre outros produtos. Mas aí tem um problema: não há produtos suficientes para todo mundo. E o que acontece? Consequentemente, todos os preços aumentam. Mas agora pense no contrário: a economia desacelerando, o desemprego cresce e as pessoas compram cada vez menos. Com isso, lojas fazem promoções, empresas baixam seus preços e com isso a inflação cai. Esse é o jogo da oferta e demanda, uma das forças que determinam o nível da inflação. Mas a inflação não acontece sozinha. O governo e o Banco Central são grandes jogadores desse tabuleiro. Se há muito dinheiro circulando e a inflação sobe, o Banco Central precisa agir. Qual que é a ferramenta mais poderosa e utilizada? A taxa Selic. A Selic é a taxa básica de juros do país. Quando a inflação dispara, o Banco Central aumenta essa taxa. Só que isso encarece os empréstimos. Logo, desestimula o consumo e faz a inflação cair. Mas tudo isso tem um preço. O crédito fica mais caro, as empresas começam a investir menos e o crescimento da economia acaba desacelerando. Por outro lado, quando a inflação está controlada e a economia precisa crescer, o Banco Central pode reduzir essa taxa, barateando o crédito e incentivando o consumo. Mas qual que é o desafio? Equilibrar crescimento econômico e controle de preços sem desestabilizar tudo. Mas a inflação não é só um problema do Brasil. Nos últimos anos, Estados Unidos e Europa enfrentaram altas históricas nos preços também, impulsionadas por diversas crises globais e emissões massivas de dinheiro. Bancos centrais correram para subir os juros, tentando esfriar a economia antes que a inflação saísse do controle. Já a Argentina é um caso extremo.
décadas e décadas de políticas econômicas instáveis transformaram o peso argentino em um papel praticamente sem valor. A inflação por lá já chegou a ultrapassar 200% ao ano. E o que significa tudo isso? O dinheiro perde o valor tão rápido que as pessoas correm para gastar antes mesmo que ele desintegre diante dos seus olhos. A inflação é um jogo complexo, onde cada decisão econômica tem consequências profundas. E no meio disso tudo, a pergunta que fica é: você está preparado para proteger o seu dinheiro das oscilações desse sistema? A inflação não é um monstro de uma única face. Ela pode surgir por vários motivos, corroendo o poder de compra de formas diferentes. Às vezes, vem da euforia da economia, outras vezes do caos na produção, mas o resultado é sempre o mesmo. Tudo fica mais caro e o seu dinheiro compra cada vez menos. Mas agora vamos entender os principais tipos de inflação e como eles moldam os preços de tudo ao nosso redor. Inflação de demanda. Dinheiro de mais, produtos de menos. Imagine que um novo modelo de celular é lançado e milhões de pessoas querem comprá-lo ao mesmo tempo. As lojas não conseguem atender a demanda e o preço do aparelho dispara. Isso acontece com a economia inteira quando há muito dinheiro circulando e pouca oferta de produtos e serviços. O consumo explode, as empresas não conseguem produzir rápido o suficiente e os preços sobem. Um exemplo real: após a pandemia da Covid-19, governos do mundo inteiro injetaram trilhões na economia para evitar colapsos. Com dinheiro fácil e juros baixos, as pessoas gastaram mais, mas a produção não acompanhou. O resultado disso, a inflação global disparou entre 2021 e 2022. Inflação de custos, quando produzir fica mais caro. Aqui, o problema vem do outro lado. No caso, são os custos de produção que aumentam e eles são repassados para o consumidor. Se o petróleo sobe, a gasolina sobe. Se a energia elétrica sobe, as fábricas pagam mais para produzir e repassam esses custos aos produtos e, consequentemente, para os consumidores. Se os salários sobem, sem aumento de produtividade, as empresas aumentam os preços para conseguir cobrir os gastos. Um exemplo disso: em 2022, na guerra entre Rússia e Ucrânia, os preços do petróleo e alguns grãos dispararam. O mundo inteiro sentiu. Gasolina cara, pão caro, transporte mais caro. Era a inflação de custos em ação. Inflação inercial. O ciclo vicioso que não para. O Brasil já conhece bem esse tipo de inflação. Aqui, o passado inflacionário influencia o presente. Imagine que, se no ano passado os preços aumentaram, empresas e trabalhadores já esperam que esses preços continuem subindo no futuro. E para se protegerem, trabalhadores pedem reajuste salarial e empresas aumentam os preços de seus produtos antecipadamente. Isso vira um ciclo vicioso. Nos anos 80 e 90, a inflação era tão alta que os preços mudavam diariamente. Para evitar prejuízo, lojistas reajustavam tudo automaticamente. O dinheiro perdia valor tão rápido que as pessoas gastavam o salário no mesmo dia que recebiam. Esse efeito inercial só foi quebrado a partir do Plano Real, em 1994. Inflação estrutural, quando o problema está no sistema. Aqui, o problema não é só uma questão de oferta ou demanda, mas sim as falhas profundas na economia. Se o país tem problemas logísticos, impostos altos, burocracia excessiva e falta de infraestrutura, o custo de produzir e vender aumenta. A economia fica engessada e os preços sobem independentemente da política monetária. O Brasil sofre com a inflação estrutural há décadas. Estradas ruins, transporte ineficiente e carga tributária excessiva fazem os custos dos produtos subir antes mesmo de chegarem ao consumidor. Enquanto isso não for resolvido, a inflação sempre encontrará uma brecha para se manter alta. Mas como medimos a inflação? A inflação não é um conceito abstrato. Ela é medida
analisada e acompanha cada centavo que escapa do seu bolso. Como que sabemos exatamente o quanto que esses preços estão subindo? Para isso, nós usamos alguns indicadores. Entre eles, o principal é o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo. É o principal indicador da inflação do Brasil. Ele é calculado pela IBGE e ele reflete o aumento médio dos preços de produtos e serviços consumidos pela população. E é com base no IPCA que o Banco Central decide a taxa de juros. Se o IPCA sobe demais, o Banco Central age para frear o consumo e segurar os preços. Já se ele cai, os juros podem ser reduzidos para estimular a economia. Esse é o indicador que mexe diretamente no seu custo de vida. IGPM, o índice que define o preço do seu aluguel. Se você já percebeu que o seu aluguel sobe todo ano, tem um culpado, o IGPM, Índice Geral de Preços do Mercado. Ele mede a inflação de uma forma diferente, focando nos preços do atacado, nos custos da construção civil e no varejo. Como esse índice sobe rápido em momentos de instabilidade, muitos contratos comerciais, como aluguéis e planos de saúde, são reajustados por ele. Isso significa que mesmo que o IPCA seja controlado, seu aluguel pode disparar se o IGPM estiver alto. Nesse caso, quem calcula o IGPM é a Fundação Getúlio Vargas. INPC, a inflação sentida pelos mais pobres. A inflação não afeta todo mundo da mesma forma. Quem ganha menos sente muito mais o peso da alta nos preços. E é por isso que o INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, existe. Ele mede a inflação percebida pelas famílias de baixa renda, que gastam mais com alimentação e contas básicas. Se o INPC sobe, os mais pobres tendem a sofrer primeiro. Esse índice é usado para reajustar o salário mínimo e benefícios como o INSS. Como a inflação impacta os investimentos? A inflação é como uma correnteza invisível. Se você não nadar contra ela, seu dinheiro será arrastado sem que você perceba. Quem investe precisa entender o seu impacto. Porque não basta ganhar dinheiro, é preciso preservar o valor dele ao longo do tempo. Mas vamos traduzir isso em números e exemplos para que fique mais claro. Muita gente pensa que deixar o seu dinheiro na poupança ou em um CDB de baixa rentabilidade é seguro, mas na verdade é que se o rendimento for menor do que a inflação, você está perdendo dinheiro sem perceber. Imagine que você tem R$10.000 guardados na poupança e ela rende 6% ao ano. Parece bom, certo? Mas se a inflação for de 10%, seu poder de compra é totalmente afetado. No começo, esses 10.000 compram um kit básico de móveis para sua casa. Um ano depois, com rendimento de 6%, você tem 10.600. Mas, se os preços subirem 10%, aquele mesmo kit de móveis agora custa 11.000. Conclusão, seu dinheiro rendeu, mas comprou menos. Você perdeu o poder de compra. A solução para evitar isso é investir em ativos atrelados à inflação, como, por exemplo, o Tesouro IPCA+, e CDBs que são indexados ao IPCA, que protegem o seu dinheiro dessa corrosão. A inflação também afeta as empresas listadas na bolsa de diferentes formas. Algumas conseguem repassar o aumento dos custos para o preço dos produtos, mantendo assim os lucros. Outras já sofrem porque os custos sobem mais rápido do que as vendas. Vamos lá, empresas de energia, saneamento e rodovias geralmente conseguem repassar a inflação para as tarifas. Então, investir nelas pode ser uma boa estratégia de defesa. Já as varejistas e outras empresas que também dependem de crédito barato, como incorporadoras, sofrem bem mais, pois o consumo cai com os juros altos. Em momentos de inflação alta, ações de setores resilientes como commodities, utilities e bancos costumam se sair melhor. Já no mercado imobiliário, a inflação tem um efeito duplo. Por um lado, o preço dos imóveis tendem a subir ao longo do tempo, pois materiais e a mão de obra ficam mais caras. Por outro lado, se a inflação dispara, os juros dos financiamentos aumentam e ficar endividado fica cada vez mais caro. Em um cálculo rápido e hipotético, vamos imaginar que você financia um imóvel de R$300.000 com uma taxa de juros de 8% ao ano.
Imagine que a sua parcela fique em torno de R$ 2.300 por mês. Agora, se a inflação subir e o Banco Central elevar as taxas de juros para 12% ao ano, a sua mesma parcela, que antes era de R$ 2.300, agora foi para R$ 3.000. Se os juros estão altos, pode ser melhor investir em fundos imobiliários ou mesmo esperar um momento melhor para financiar um imóvel. Como proteger os seus investimentos da inflação? Investir exige estratégias inteligentes para preservar e aumentar o seu patrimônio. Se você não souber se proteger, pode ver o seu dinheiro diminuir sem perceber. A boa notícia é que existem formas eficazes de blindar os seus investimentos desse fenômeno. Os ativos indexados ao IPCA, como o Tesouro IPCA+, ou debêntures indexadas à inflação, são as principais ferramentas para proteger os seus investimentos. Esses títulos não apenas oferecem um rendimento fixo, mas também ajustam o seu valor de acordo com a inflação, garantindo que você sempre mantenha ou supere a taxa de aumento dos preços. Como, por exemplo, imagine que você compra um Tesouro IPCA+ 2035, com um rendimento de IPCA mais 5% ao ano. Se a inflação for de 8% em um determinado ano, o seu rendimento será de 13%, no caso 8% da inflação mais 5% fixo. Ou seja, sua rentabilidade cresce à medida que a inflação sobe. Com isso, você estará protegido. Algumas empresas têm a capacidade de repassar aumentos de custos aos seus consumidores sem perder vendas. Elas têm o chamado pricing power, ou o poder de ajustar os seus preços sem afetar a demanda. Investir nessas empresas pode ser uma excelente forma de se proteger contra a inflação. Empresas de energia, telecomunicações e saneamento muitas vezes repassam a inflação para os consumidores através do aumento de tarifas. Se você investir nessas empresas, seus lucros podem acompanhar o aumento da inflação. Outra estratégia são os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários de tijolo, ou seja, aqueles que possuem imóveis físicos e geram receitas com aluguel, são uma excelente proteção. Isso porque, em muitos casos, os contratos de aluguel são atualizados pela inflação, ou seja, à medida que a inflação sobe, os aluguéis também aumentam, protegendo assim os seus investimentos. Investir em moedas fortes, como o dólar, ou em ativos dolarizados, também é uma estratégia eficiente. O dólar tem uma relação inversa com a inflação no Brasil, ou seja, quando o real perde valor, o dólar tende a se valorizar. Se você comprar ações de empresas americanas ou investir em ETFs dolarizados, o valor do seu investimento tende a crescer quando o real se desvaloriza em relação ao dólar, que costuma se valorizar em tempos de incerteza econômica e de inflação alta. Por fim, ouro e commodities sempre foram considerados refúgios em tempos de inflação. O ouro, especialmente, é uma reserva de valor conhecida por resistir bem ao aumento dos preços. Além disso, commodities como petróleo, minério de ferro e alimentos também tendem a se valorizar em tempos de inflação elevada, pois a demanda por esses produtos geralmente aumenta. Se você investir em ouro ou em fundos que compram commodities e a inflação subir, o preço desses ativos tende a acompanhar o aumento dos preços no mercado global. Isso faz com que o seu investimento se valorize à medida que os custos sobem. Bom, chegamos ao final. Espero que agora a inflação não pareça tão assustadora. Ao longo dessa jornada, vimos como que ela afeta nossos investimentos, vimos como se proteger dela e até mesmo como lucrar com ela. A inflação pode ser uma inimiga, mas com as escolhas certas e o conhecimento adequado, você pode se defender e transformar ela a seu favor. Agora é com você. Quero saber sobre você. Você sente o impacto da inflação no seu dia a dia? E mais importante, como que você se protege dela nos seus investimentos? Comente aqui abaixo. E se você gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o like no vídeo e ativar o sininho.